E já de volta ao Vivo em Cores, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje o Vida e Saúde está abordando um tema muito importante, o tema da inclusão. Estamos falando de deficiências físicas, mentais, intelectuais, enfim, congênitas, adquiridas. Conosco aqui a doutora Lígia Carvalho, terapeuta ocupacional e mestre em neurologia infantil. Tem alguém nesse planeta que entende o assunto aqui hoje. E dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Conscientização sobre essa realidade com os portadores de deficiências. E é o Vida e Saúde, hoje, saindo na frente, ajudando você também a ter maior consciência e sensibilidade diante desse tema. Porque a gente, quando vê na rua uma dificuldade, a gente vai mostrar, temos algumas imagens daqui a um pouquinho, vamos mostrar as dificuldades do dia a dia, né, sobre essa realidade. Mas, doutora, eu terminei o bloco passado, né, falando assim que a senhora fala que, de repente, no momento do parto, etc., né, pode acontecer ali. Mas antes, quando, de repente, a mamãe, a futura mamãe, descobre que no seu processo de gestação está vindo uma criança que ela vai ter que conviver com isso, né? A criança não tem culpa, né? Como é que fica para a cabecinha dela? Isso é extremamente importante nós pensarmos nisso, porque hoje já é possível, com o avanço da própria medicina, dos exames de imagem que nós temos, identificar se essa criança já vai ter alguma dificuldade aí, ou seja, uma síndrome, né? Então, existem medidas, né, que se percebe que aquela criança, por exemplo, vai nascer com síndrome de Down. E é uma decisão muito difícil, Frei, porque nesse momento não tem o que fazer, né? O bebê está sendo gerado, a mãe vai vivendo toda uma expectativa, porque também não sabe o tamanho dessa deficiência, exato, né? Desse problema que a criança vai ter. E pelo fato da mãe ser a que está gerando, né, o bebê dentro da própria barriga, essa mãe, ela tem muita culpa, né, no sentido... Ela pode, né? Isso, será que eu sou a culpada? Eu que gerei essa criança com o problema? Então, assim, é extremamente importante aí a família... Da sociedade. Olha, isso. por que nasceu assim? Será que fumou, bebeu ou tomou algum medicamento estranho, etc., algum produto estranho? Ou seja, a sociedade também vai olhar, né, vai cobrar, né, julgar. Isso com muita dificuldade mesmo, porque existem situações que isso é inerente, né? Quer dizer, como eu falei da síndrome de Down, a divisão celular. Então, isso nem eu, nem você, nem ninguém, nem o médico, ninguém pode impedir. Então, mas, enfim, né, uma vez gerou essa criança, está gerando e tem alguma dificuldade, então é muita expectativa, né, que a família vive e essa mãe precisa de muito apoio nesse momento para realmente ela não julgar que ela é a culpada dessa situação. Embora, Frei, como você mesmo falou, em relação, né, é o cigarro, Hoje, infelizmente, um outro problema muito grande social que nós temos por exemplo, as pessoas que geram um filho e estão, por exemplo, no mundo da droga, da dependência química. Então, nós sabemos que... Pode ter consequências. Que pode ter consequência, né? Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum acontecer essa jovem, né? Ou mesmo não precisa ser jovem, mas uma usuária, né? Seja de droga ou bebida, o que vai acontecer? Ela vai gerar uma criança e essa criança, em geral, ela nasce com baixo peso. Então, uma criança que nasce com baixo peso, a termo, né? Ficou os 9 meses, lá, as 40 semanas e nasce muito pequenininha. Então, isso é um sinal. Que alguma coisa durante a gravidez, né, ou anterior mesmo à própria concepção, a criança já de alguma forma teve algum sofrimento. Então, essa criança, consequentemente, ela pode vir a ter algum problema. Por exemplo, a gente falando do autismo, né, um pouco como a Mariana, não foi o caso da Mariana, mas isso pode ser uma situação de risco, né? A criança que nasce com muito baixo peso, ela vir a desenvolver aí o transtorno do espectro autista. Então, esse momento, a partir do momento que o bebê nasce, que é identificado que alguma coisa não está bem, né, que essa criança teve, ou seja, um sofrimento na hora do parto, ou mesmo durante a gestação teve algum problema, então, o primeiro profissional da saúde que já vai identificar isso é o pediatra, né, que nesse momento ele vai poder fazer os exames e identificar que essa criança tem uma dificuldade. Então, hoje a gente sabe que quanto mais precoce
essa criança for acolhida, for tratada, melhora o prognóstico dela. O pediatra, né? ele vai ajudar, doutora, a mamãe nesses cuidados, nessas atenção, porque para ela também é tudo novo. Para a mamãe, ou seja, mesmo que ela já teve 1, 2, 3 filhos, etc., mas se vê um terceiro ou um quarto que é assim, o pediatra ele vai ajudar nesse sentido a... Sim, o pediatra ele é o primeiro a identificar e o médico é quem dá o diagnóstico. Né? Então, ele vai dizer aonde que está o problema dessa criança. Ok. Agora, em geral, o pediatra ou ele indica já no primeiro momento para um neurologista infantil, Entendi. por exemplo, né, que vai fazer todo o acompanhamento médico, clínico dessa criança. Só que, paralelamente a isso, essa criança também vai precisar de uma equipe de profissionais, né, que trabalham na área da saúde, que aí, no caso, o terapeuta ocupacional, que é aí, no caso, a minha profissão, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo. E essa equipe tem que também estar preparada para acolher essa família e essa criança. Então, toda essa orientação que é dada para essa família, e o psicólogo muitas vezes precisa também estar junto nessa equipe, porque muitas vezes a preocupação dos pais é cuidar da criança, evidente, né? A criança Só que nós também temos uma família que está muito fragilizada. Ela, é como a gente sempre brinca, né? Se uma criança típica já não vem com manual, você imagina uma criança que tem uma dificuldade. Então, essa família precisa realmente de ser acolhida, ser orientada, e os tratamentos, quanto mais precoce a gente já começar a fazer com a criança, mais chance ela tem de se desenvolver o mais próximo da normalidade possível. Eu acho que a doutora falou algo muito fantástico, fundamental. Não, mamãe, não se sinta culpada, né? E duas coisas, então, não se sinta culpada. E outra coisa, tudo que eu faço, todo o meu ato, hoje, tem consequências lá na frente. Tem consequências hoje e tem consequências lá na frente, qualquer ato que a gente fizer. Então, por favor, ela falou assim, bebida, você que é jovem, né, que a mãe depois tem um sonho de ser mamãe, bebida, então começa a deixar de lado. Começa a tirar do seu cardápio, bebida, cigarro, outras cositas mais. Então, cuidado, porque a mãe depois pode ter consequências, né? Pode ter consequências. Mas, acima de tudo, tirar, né, ter essa consciência e, ao mesmo tempo, tirar essa culpabilidade. Não vai se culpar a vida inteira, não há, de repente, isso acontece. E o apoio que tem que ter dentro de casa, o apoio tem que ter dentro de casa. O primeiro apoio tem que ser da sua família, dentro de casa, enfim, porque às vezes é o que acontece, a criança nasce com portador de alguma deficiência, o maridão já está culpando a mulher, né? Já está culpando a mulher. De repente, o parentes, né? Tá vendo? Eu falei para você não casar com ela, tá vendo? Olha o que aconteceu, olha o presente que deu. Ou seja, cuidado com tudo isso, né? Ou seja, estamos falando de vidas humanas, que não se trata de buscar culpados, mas assim, uma estrutura para fazer com que, como disse a doutora, assim, para tratar, cuidar, para que, né, durante o seu processo de crescimento, enfim, de vida, seja atenuado o máximo, porque recebeu afeto, carinho e acompanhamento, né, doutora? Sim, sim. Então, é muita responsabilidade, né? Quando nós decidimos ficar grávidos, né, ter um filho, é um ato de muita responsabilidade, porque como você falou, a responsabilidade e o que você tem que ser responsável, né, posteriormente, porque aquela criança não tem culpa, né, e é um fardo muito grande, porque as deficiências, elas vão, a gente poderia, de uma forma geral, nós podemos considerar uma deficiência leve, moderada ou severa. Né? Então, muitas vezes você tem uma deficiência física muito grave, ou uma deficiência física e intelectual. Então, são várias coisas que são acometidas. Então, quando o bebê ele nasce, que ele começa a se desenvolver, que é lindo o desenvolvimento de um bebê, quando tudo corre normalmente, Claro. né? Agora, quando algum problema aconteceu aí, você vai ter um atraso, muitas vezes, no desenvolvimento motor, no desenvolvimento cognitivo, da inteligência, né? Um desenvolvimento da fala, da comunicação.
Então, são várias áreas do desenvolvimento que pode ser acometida. Entendi. E isso, todo aquilo que deveria acontecer no tempo correto, né, que é esperado na idade cronológica, a criança vai tendo um atraso nesse desenvolvimento. Então, cada vez vai ficando mais um gap aí, né, um espaço entre a idade cronológica da criança e aquele desenvolvimento que ela está apresentando. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, doutora, assim, nesse sentido, se a família tem que esconder a criança, porque eu fico lembrando agora quantas, assim, aquelas associações de pais, enfim, as APAES, né, Sim. que fazem um trabalho fantástico e outras entidades de inclusão que a gente tem, graças a Deus, sim. Então, a família tem que esconder a criança, tem que tirar da escola, como é que é, doutora? Não, pelo contrário, quanto mais tempo ela levar para mostrar, não para mostrar, mas para buscar ajuda, pior é, né? Porque nós temos que correr atrás de um atraso, Exato. de um prejuízo. Né? Então, hoje, Frei, felizmente, muitas coisas mudaram, né? Eu acho que as políticas públicas, as possibilidades de tratamento que essas pessoas estão tendo. Então, hoje a gente vê que muito precocemente as famílias já estão indo buscar a ajuda e o tratamento. Então, quanto mais tempo demorar para que isso aconteça, é evidente que muitas vezes a mãe fica com vergonha de mostrar para a sociedade, a criança, o problema. Aquilo retrata algo que ela foi incapaz, vamos dizer assim, de gerar um filho normal. Entendi. Então, cria toda uma questão social, emocional bastante importante, mas isso, do ponto de vista do tratamento da criança, é um prejuízo muito grande ela não buscar o tratamento. E a forma estereotipada, né, e rotulada que muitas vezes a gente fala, doutora, assim, Frei, o meu filho, isso aqui, o meu filho é aleijado, né? É uma maneira até do palavreado, da forma como interagir ou se direcionar para a pessoa. Então, cuidado com você, ele é aleijado, ele é demente, ele entendeu? Então, cuidado com isso também, né, doutora? Muito cuidado. E isso também, um outro ponto que eu acho bastante importante, que nós teríamos que pensar como a gente ajudar essas pessoas, porque muitas vezes esse rótulo ou essas palavras, né, que vêm dessa forma, vêm da própria sociedade. Né? Então, e eu considero assim que a sociedade está muito pouco preparada também para receber essas pessoas. Então, você vê que as pessoas muitas vezes usam de uma forma muito pejorativa. Eu me recordo de uma experiência que eu tive junto com a fono que eu trabalho, que nós resolvemos, eu e essa fono, nós resolvemos presentear um paciente nosso, cadeirante, com uma paralisia cerebral bastante grave, e fomos eu e ela para o shopping, porque nós queríamos dar uma camiseta para ele, mas nós queríamos que ele escolhesse a camiseta, Entendi. Nós não queríamos comprar. E foi muito, assim, muito significativa essa experiência de vida mesmo que eu tive, porque a primeira loja que nós entramos, ele estava numa cadeira de roda, uma cadeira adaptada, ele tem uma deficiência física que você visualmente já percebe que ele tem algum problema, só que ele tem uma deficiência física, ele não é um deficiente intelectual, né? Não tem problema ser, mas nesse caso ele não era. E na primeira loja que nós entramos, você vê, qualquer loja que a gente vai hoje de um jovem, já vem alguém para atender você. Claro, você nem entra direito, já tem o quê? Já tem alguém, posso ajudar. E aí, assim, ninguém vinha nos atender. Ficou todo mundo paralisado, entendeu? Mais paralisado que ele, com a dificuldade que ele tinha. E ele não tinha comunicação verbal, né? Então ele só fazia o sinal que sim, e quando ele olhava para o lado, ele era o sinal que ele dava que não queria. E nós começamos, na hora ele já percebeu aquele ambiente muito hostil, né? As pessoas não querendo atendê-lo. Às vezes a paralisia está aqui, ó. Isso. E aí ele começou a sinalizar para nós, colocando a cabeça para o lado, e eu e a fono, né, que estávamos com ele, na hora mesmo, de imediato nós entendemos. E saímos dali, porque ele começou a ficar muito angustiado, né, fazendo muito esse movimento. Mas o mais bonito da história vem agora. Por quê? Porque saímos dessa loja, entramos numa outra loja e tinha uma vendedora muito sensível. O que ela faz? Porque outra coisa que acontece muito, né? Você entra numa loja, o que a vendedora faz? Qual é seu nome? Não é uma coisa assim? E a partir dali ela começa a lidar com você pelo nome.
a primeira coisa que ela fez, ela não se importou se ele sabia falar, se ele não sabia, ela foi e se dirigiu a ele qual era o nome dele. Então foi muito bonito isso, porque ele não, logicamente ele tinha um problema verbal e não conseguiu falar qual era o nome dele. E aí nós mediamos isso, né? E aí a partir daquele momento ela começou a chamar pelo nome. E foi muito lindo, Frei, porque o que você apresenta um leque de coisas que você tem para você escolher o que você quer. Então, ela pegou todas as camisetas de cores diferentes, com estampas diferentes, e ela apresentava para ele até... E aí nós falamos que quando ele fazia assim é porque ele gostou, era assim, quando ele colocava a cabeça do lado... Enfim, ele escolheu a camiseta que ele quis, né? Esse foi o presente dele e, assim, minimamente, quer dizer, foi só o fato da gente ter uma pessoa sensível na loja e ela achou a forma de se comunicar com ele, de falar com ele e ele escolher. Então, você vê que, assim, a sociedade tem que mudar, né? Eu acho que a sociedade tem que aprender a lidar, porque o número cada vez vai ser maior, né? Hoje a gente tem, infelizmente, por exemplo, dentro da própria área do autismo, né? Então, hoje nós temos, assim, o aumento de crianças autistas, né? Ou que estão dentro do transtorno do espectro autista, é muito grande. É um outro assunto que a gente poderia falar um pouquinho, e isso, assim, nós, querendo ou não, nós vamos dentro da própria família, ou o vizinho, ou um parente mais distante, ou em algum lugar, um supermercado que vamos, num shopping, numa clínica, você provavelmente vai ter do seu lado uma criança autista. E acho que depois desse testemunho maravilhoso, né, acho que a gente vai chamar um intervalo, mas com esse conceito no coração, ou seja, cuidado com as nossas paralisias, os preconceitos e os rótulos. E deficiente não é inferior. Deficiente não é inferior. Ele só é diferente. Pense um pouquinho nisso. Vamos chamar um intervalo. Depois a gente volta para você.